Shalom a todos. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de 1 Coríntios. Hoje nós vamos falar do capítulo 5 e 6. E hoje nós colocamos aqui atrás, a bandeira de Israel. Tem o quadro das maçãs verdes e vermelhas, que em Israel são símbolos proféticos, de fartura, de muitas coisas dentro do conceito judaico. E como nós estamos estudando a Bíblia, toda hora a gente se depara com o povo judeu, E amanhã lá se comemora, todo mundo, o povo judeu comemora o Ano Novo Judaico, o Rosh Hashanah. E a gente participa também de uma forma indireta dessa comemoração, que eles comemoram o aniversário da humanidade. E nós fazemos parte da humanidade, então por que não também a gente se alegrar com eles, E que você possa aproveitar. E hoje, então, vamos começar falando de 1 Coríntios 5. Paulo continua seus ensinamentos, através dessa carta, para aquele povo, para aquela igreja que estava em Corinto. A impureza da igreja em Corinto. Essa igreja já tinha sido fundada há mais ou menos 5 anos, quando Paulo escreve essa carta. E anteriormente ele já tinha enviado uma carta que se perdeu, a gente não sabe do destino dela. Para nós, essa é a primeira carta de Paulo, mas teve anterior a essa, E aquela igreja, nesses 5 anos, ela já estava se contaminando com um monte de coisas, ela já estava se envolvendo com um monte de coisas, já tinha disputa, já tinha dissensão dentro da igreja, enfim, estava sendo difícil a condução, até porque Paulo já não estava mais lá para ser uma autoridade paterna daquela igreja, não tinha nenhuma pessoa firme. Depois teve até Apolo, teve Cefas, que a gente crê que Pedro não esteve lá pessoalmente, mas os seguidores dele, Então, assim, já estava começando a ter sérios problemas, e vai uma comissão formada pelos coríntios até Éfeso, onde Paulo estava, para resolver algumas questões, Lá na frente a gente vai saber dessa comissão. E Paulo começa a responder através de uma carta. Então vamos começar. A impureza da igreja em Corinto. Paulo deixa claro que sabe que há uma tolerância em relação ao pecado sexual existente na igreja de Corinto. Há um escandaloso caso de incesto de um homem com a mulher do seu pai, com a madrasta, E ele faz alusão a Levítico 18:8. E as autoridades da igreja de Corinto não tomaram nenhuma providência em relação a esse caso. Provavelmente, esse homem era alguém importante, alguém influente, que eles não mexeram no caso, deixaram como estava, E eles estavam apáticos, como se isso fosse uma coisa muito natural. Paulo declara que estão inchados, cegos, de se ter entristecido com esse fato, que ele se entristece realmente com esse fato e de não terem tomado nenhuma providência. A tolerância, para Paulo era zero, tolerância zero. É provável que o pai ainda fosse vivo, e provavelmente o pai até frequentasse a igreja, E o filho frequentava livremente a igreja, apesar de dormir com a mulher do pai. Apesar de Paulo não estar presente, ele ordena que o filho seja excomungado, seja posto para fora da igreja. Isto é, entregue a Satanás, para que não contamine a igreja. Como um bom judeu, faz referência ao fermento que leveda toda a massa. Faz também alusão à Páscoa, o fermento velho da cultura judaica, que eles conheceram antes de conhecer a Cristo. E o fermento velho, na Páscoa, ele era lançado fora, Mas veja, essa punição não é para sempre. O que o Paulo quer não é matar o homem. O que Paulo quer é que ele se arrependa, que ele se quebrante e que ele volte para os braços do Senhor. E quando isso acontecer, ele seja novamente recebido pela igreja, quando ele se curar desse pecado, quando ele se arrepender. Você pode ver essa situação lá em 2 Coríntios 2:5, do 5 ao 11, quando Paulo relembra esse caso e diz que quando ele se arrepender é para tratá-lo com amor,
E ele fala a festa dos pães asmos com a sinceridade da palavra grega elinkrineia. No Strong significa julgai pela luz do sol, fazendo alusão às cerâmicas nos bazares orientais que eram colocadas em ambientes com pouca luz para enganar os compradores. Quando essas cerâmicas rachavam, eles colocavam cera nessas cerâmicas para enganar o comprador. Se tinha um defeito, né, eles passavam essa cera. Era para encobrir, sendo revelado apenas pela luz. Então, elinkrineia é uma honestidade transparente, uma pureza genuína. Assim são os pecados, nada fica oculto na luz de Cristo. Paulo faz uma referência a uma carta anterior que falava para que não se associassem aos que se prostituíam, com os avarentos, roubadores. Agora, nesta carta, ele faz a mesma observação, mas o não se associar é apenas com aqueles que se dizem irmãos. As pessoas que são do mundo, que não se quebrantaram para Jesus, ele não está fazendo referência a essas pessoas. Ele está fazendo referência às pessoas que vivem dentro da igreja e praticam tais coisas. Isto é, o cristão que for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, diz para com estes nem comer junto. Paulo é rígido, ele é duro. Não ter nenhum companheirismo. Paulo encerra esse capítulo perguntando se ele também deve julgar os que estão de fora da fé cristã. A igreja julga e administra a disciplina coletiva. Declara que Deus julga os que estão de fora, que isso pertence a Deus, julgar os que estão fora da igreja. E ordena: tirai do meio de vós esse iníquo, fazendo referência ao jovem no incesto. Então Paulo ordena que ele seja retirado da igreja. Esse caso é redentor e não punitivo. Esse comentário foi feito pela Bíblia Plenitude, né, para retirar o iníquo do meio deles. E no Antigo Testamento se fala também de retirar o iníquo, né, retirar o erro, lançar fora o erro, para que a igreja se conduza de uma forma reta na luz de Cristo. E Paulo fala assim porque ele ama aquele povo, ele não quer que ninguém se perca, tá bem? Daqui a pouco a gente se vê novamente.